Eu sempre fui um cara íntegro com vocês. Vocês podem não concordar com tudo que eu falo. O meu canal já passou por várias fases. Pessoas me apoiaram, pessoas deixaram de apoiar, pessoas me hatearam, haters começaram a apoiar. Este canal passou por muitas fases. E eu sempre curti influenciar dentro da política. Eu nunca sonhei em ser político, mas eu sempre tive isso dentro de mim, de querer influenciar, de querer interagir, de querer criar reflexões quando o assunto envolve política. Porque a política tá na vida da gente todo santo dia. Então, eu sempre curti essa ideia de estar no meio disso. Quando chegou 2018, na verdade em 2017 ainda, surgiu a figura Jair Bolsonaro, que eu já conhecia e até curtia algumas ideias de 2016. O que a gente via ali? Um cara sincero, espontâneo, grosso, ignorante, de certa forma, mas uma pessoa verdadeira, honesta, totalmente contra a corrupção, totalmente a favor dos valores tradicionais, antigos que foram se perdendo no caminho. Então eu depositei minha fé em Jair Bolsonaro. A gente ganhou as eleições de 2018 e aí começou a surgir uma chuva de críticas e de muita coisa envolvendo o nome Jair Bolsonaro. 95% das vezes eu defendi Bolsonaro e sua família, porque eu não aceitava aquelas críticas totalmente vazias e esquerdistas que eram feitas em cima do presidente. Mas eu critiquei, ali uns 5% eu sempre critiquei. Acho que até 10% das coisas, de todas as coisas que saiu, algumas eu era contra o que o presidente dizia, eu tinha minha própria linha de raciocínio, e por mais que muita gente que aparece nesse canal hoje em dia, que me chama de gado, que me chama de bolsonarista, não tem ideia do que eu trago aqui, nunca assistiu os vídeos para saber sobre o que eu falo aqui, mesmo com essas pessoas dizendo merda, na maioria das vezes sim, eu defendi o Bolsonaro. Sim, eu auxiliei ao meu povo e a todo mundo que eu podia influenciar a votar em Jair Bolsonaro. Mas por que eu fiz isso? Eu quero deixar ponto a ponto claro. Eu fiz isso principalmente pelo voto anti-PT. Isso foi sempre o meu principal foco. A minha principal religião foi ser antipetista, porque eu acredito que o petismo ele destrói um país. Ele transforma um país saudável em uma Venezuela. Então eu influenciei sim todo mundo a votar em Jair Bolsonaro. Eu não concordei e não concordo com todas as críticas que o Nando Moura, que o MBL, que o Mamãe Falei fazem ao presidente Bolsonaro. Não concordo. Por quê? Porque eu acredito que tem muita coisa ali que é mais da emoção, é mais de tretas internas, politicagem, vontade de poder, ou birra mesmo, como é o caso do Nando Moura. Porém, apesar de eu concordar com mais coisas do presidente Bolsonaro, apesar de eu apoiar o bolsonarismo quando tem lutas que eu concordo, como esse protesto em Brasília, que eu continuo concordando, eu ainda tenho pontos que me diferem desse pessoal. Eu sou libertário, eu acredito no liberalismo, no libertarismo econômico. É isso que eu acredito. E o liberalismo é essa passagem para a gente chegar no libertarismo, quem sabe, um dia. Então eu acredito que as privatizações e o livre mercado é o que trazem a saúde e a prosperidade financeira, econômica para um país. Devido a tudo isso, esse resumão do que eu acredito e do que eu lutei por todos esses anos aqui no canal quando o assunto é política, hoje eu venho para dizer não que eu me arrependi, porque eu faria de novo se voltasse no tempo, sobre o que estava rolando ali. Eu sempre tomei as decisões de acordo com o que tinha. É Lula e Bolsonaro? Então eu vou votar no Bolsonaro. É Bolsonaro e Haddad? Eu vou votar no Bolsonaro. É direita e esquerda? Eu vou pela direita. Petrobras privatizada ou Petrobras gastando dinheiro público? Eu vou apostar pela privatização. Eu sempre tive esses valores, certo? Mas se tem uma coisa que chegou a hora, por mais que doa bastante no meu peito, chegou a hora de gravar um vídeo mostrando o que eu penso sobre o bolsonarismo hoje e o que eu tive de novas reflexões essa semana. Há pouco tempo o Bolsonaro teve todos os seus gastos do cartão corporativo, acho que é assim que fala, expostos. A confidencialidade foi quebrada e finalmente o presidente Bolsonaro teve os seus gastos expostos ao público, coisa que não tinha antes nesses 4 anos. E vendo
esses gastos absurdos que o ex-presidente Bolsonaro teve, eu confesso para vocês que eu fiquei decepcionado, que eu fiquei extremamente revoltado e triste de saber que, de certa forma, nós todos da direita, sim, fomos enganados. E eu quero mostrar para vocês aqui os gastos, os números, para a gente refletir. Como vocês sabem, eu sou do liberalismo, eu sou dessa vertente de pensamento. Dá uma olhada nisso daqui. 27 milhões foi o valor que o Bolsonaro acabou gastando. Isso dá uma média de 18 mil reais por dia. Refletiu? Tudo isso de dinheiro público que não foi usado na saúde, não foi usado na segurança, não foi usado na educação, foi simplesmente gastos aleatórios e luxuosos do presidente Bolsonaro. Apenas capricho de um senhor que, em vez de liderar o país, estava torrando o nosso dinheiro público. Em um único hotel. Isso daqui são dados que você pode encontrar na internet de fontes confiáveis e você mesmo ver e refletir. Em um único hotel, o presidente Bolsonaro gastou 1,5 milhão. Hotel! O cara mora num palácio e ainda gasta isso em hotel. No total desses 3 anos e meio, Bolsonaro gastou 14 milhões em hotéis. O Bolsonaro fez 161 compras em uma peixaria. Sabe qual foi o total valor dessas compras? 312 mil reais. 15 mil em uma lanchonete. 109 mil reais em um restaurante simples, daqueles que você encontra em qualquer cidade pequena. 109 mil reais. Eu não consigo raciocinar como é possível gastar tudo isso, gente. O Bolsonaro chegou a gastar 33 mil reais na véspera de uma motociata. Isso até pode ser visto como crime eleitoral. Em um dia, uma véspera, 33 mil reais. Eu não sei o que falar pra vocês, a não ser, de certa forma, pedir desculpa. Desculpa por ter acreditado em uma pessoa que nos enganou. Eu não tô falando isso pra esquerda, porque se vermos aqui os gastos presidenciais totais, a esquerda tá muito pior. O Bolsonaro gastou 32 milhões e meio. O governo Dilma gastou 42 milhões e meio. O governo Lula gastou 59 milhões do seu primeiro mandato. Em locações de eventos, o presidente Lula gastou 31 mil reais no seu primeiro mandato. E no seu segundo mandato ele chegou a gastar quase 600 mil reais. Dilma gastou 243 mil reais. O presidente Temer não gastou nada. Veja que louco. E o Bolsonaro chegou a gastar 758 mil reais. E aí, o que vocês acham disso? A reflexão e o resultado final que podemos comentar é o seguinte: Bolsonaro é mais uma raposa velha que gasta dinheiro público e mais um desgraçado como o presidente Lula, como o ex-presidente Dilma, como o FHC e toda essa corja de miseráveis vagabundos. A gente só tem um caminho, que é o liberalismo econômico. Não esqueçam disso. Essa é a reflexão, essa é a ideia do vídeo de hoje. A partir de hoje, para mim, o bolsonarismo acabou, morreu, não tem como defender. Eu apoio o protesto em Brasília por uma visão libertária, uma visão mais de anarquismo mesmo, de revolução nessa parte. Agora, essa ideia de forças armadas, golpe militar, eu nunca concordei. Vocês sabem disso. Só que, lógico, quando tem um bandido que tá comandando a presidência, a escassez de escolhas fica mais apertado. Então, logicamente que eu posso ter dito, né, quando acabou o resultado das eleições, que o desespero bateu e que talvez o exército poderia nos ajudar. Mas não foi isso que aconteceu. É isso que eu quero que vocês entendam antes de comentar merda aqui. Isso daqui não é um vídeo para dizer que a esquerda estava certa. Não é. Isso aqui é um vídeo para mostrar para vocês como político nenhum deve ser venerado. A idolatria está errada. E por mais que eu concorde com o Bolsonaro em várias questões que o Nando Moura, a Mamãe Falei e MBL criticaram, nesse caso eu tô totalmente contra e totalmente decepcionado com essa ação do ex-presidente Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro morreu depois que acabaram essas eleições. E detalhe, tá usando 100 mil por mês do nosso dinheiro ainda, lá em Miami e sabe Deus onde é que tá. A gente tem só um caminho
O nome deste caminho é o liberalismo, uma última vertente. Eu não sei quem que eu vou apoiar dos candidatos daqui pra frente. Por mim, eu não apoiaria nenhum. Mas é como eu falei, a escassez de opções. Tem essa opção, não apoiar nenhum? Ah, tem. Ah, beleza. Mas então nenhum vai se eleger? Não, vão se eleger do mesmo jeito. Então a gente tem que escolher um, é obrigado a escolher um, né? O meu ponto é que Bolsonaro, pra mim, é igual à esquerda. Gastando dinheiro público, todas as coisas e a moral e tudo que ele foi importante na questão ética do país foi por água abaixo pra mim, depois de ler esses gastos que finalmente vieram a público. Ver os gastos do cartão e ver que Bolsonaro é mais um, é simplesmente mais um entre todos os políticos que já passaram pelo Planalto, que já estiveram hospedados em Brasília. Agora, não se engane não, cara. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, pra mim, já há muito tempo era um vagabundo, né? O cara foi lá pro Catar e quando foi pego no ato, não, vim entregar pendrives. Porque é preciso mostrar para o resto do Brasil o que tá acontecendo. Vai se foder, cara. Tá maluco? Você acha que engana o povo? Você acha que pode continuar enganando? Você pode enganar sempre uma minoria lunática. Mas as pessoas que apoiaram vocês pelas ideias, assim como eu fiz, uma hora vão parar de apoiar. Quando perceber a mentira que vocês estão envolvidos. A mentira que é a família Bolsonaro e o que nos veio. O que veio à tona e como as coisas sempre foram gastas por trás das cortinas, escondido de nós. Agora fica assim uma nova reflexão para você. Você é bolsonarista? Você é lulista? Eu quero saber de você. Depois de eu te espremer, depois de eu mostrar assim na sua cara os gastos, você ainda apoia um desses políticos? Se você apoia, comente por quê. E se você discorda de mim, eu te desafio a comentar por quê. Eu sou um cara que talvez não pensa como você, mas eu cheguei a uma reflexão. Eu quero saber dessa reflexão o que você discorda. Para saber, os haters que estão vindo no meu canal, vocês são petista? Não? Então vamos botar na mesa quais são nossas ideias. Agora não pense que esquerdistas e petistas são menos maléficos ou estão do lado certo. Você sabia que o Lula, no meio dessa pesquisa, eu dei uma olhada nisso, sabia que o Lula pediu para mudar todos os móveis do palácio porque ele disse que não aguenta mais morar em hotel e ele nem espera a licitação, que é uma permissão que ele precisa ter. Ele quer fazer isso já, ou seja, mais dinheiro público sendo gasto do seu bolso. O presidente Lula está fazendo o pobre pagar imposto de renda, mais dinheiro para ser pago, para ser gasto por político vagabundo. O que você tem a falar sobre isso? Eu quero que você deixe nos comentários aí. Lula, o pai dos pobres? Será? Quero saber sua opinião.